a gente já tava vendo aqui os bastidores. Boa noite para todo mundo que nos acompanha e aquele que vai ver depois. Começa agora o Pangeia Cast, que é aquela faculdade na prática. E hoje tem duas feras aqui para falar de dois segmentos que estão crescendo bastante. Inclusive, tem um aqui que já está contratando, acho que o cara está contratando bastante, e outra que facilita. E eu até estava perguntando, curioso, para ver como que funciona. Temos resultado, então temos um monte de coisa aqui. Mas antes de eu falar quem são os nossos convidados ali, já está até aberto a câmera, sempre pedir para vocês olharem as nossas redes sociais, seguirem Pangeia, vai lá, @Pangeia Club lá no Instagram, e lá tem uma galera muito massa para vocês seguirem, que são vários segmentos de várias áreas ali, vários profissionais top. Então agora, para falar quem é que está aqui com a gente, e no final, quem começar a... Eles deixaram duas surpresinhas aqui, quem compartilhar, curtir, comentar, vai ganhar aí um bom desconto nos produtos dessas duas feras aqui. Não vou dizer quantos, não sei quantos por cento, eles que vão dizer, vou deixar por eles aqui. Mas para a gente começar, muito boa noite, o Gilberto, e muito boa noite, Cledir. Vamos começar pela Cledir primeiro, as damas, né? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gilberto, tudo bem? Dá para chamar de Beto? Dá, por então, favor. Tá bom. Beto, então tá em casa, então tá em casa. Estamos em casa, gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E lembrando, né, que a gente está aqui representando a Pangeia, nossa maravilhosa empresa de network, né? Exatamente. Que legal. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou o Gilberto, mas Beto pode chamar de Beto, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre o que eu faço, como é que eu posso estar ajudando e como é que a gente pode estar fazendo. Show de bola. Então, antes de começar a história de vocês, eles comentaram que eles fazem parte lá do Pangeia Club e eles são líderes de comunidade, então eles vão falar um pouco disso. Então, antes da gente chegar nessa parte de líder de comunidade e a gente chegar também na parte das promoções e outras, eu quero falar a história de cada um. A gente vai falar sobre saúde, sobre empresas, sobre métodos, sobre ganhar dinheiro, sobre perder medidas. Eu fiquei... Como que perde 12 centímetros? Ah, não sei. Ela vai dizer aqui... eu vou contar. Falar o segredo aqui. Então, para a gente começar, história de quem é, como é que se achou aí no mundo do personal. Então, gente, meu nome é Cledir Lago, eu sou personal trainer e, na real, eu sou do Rio Grande do Sul e já vim para cá para estudar, para fazer a minha faculdade de educação física. Então, eu vim para cá, fiz a faculdade, me formei, tudo, e comecei a trabalhar na academia como instrutora, como todos os profissionais de educação física começam. Então, sempre como estagiária, sempre como funcionária de academia e tal. Daí, eu já tive uma academia também por 2 anos. E nesse período em que eu tive academia, eu era 1001 utilidades, né? A gente Normal. como... Eu presa. Exatamente. Eu presa, tudo. Lá dentro tu é tudo. Tu é tudo. Tu é faxineira, A pessoa chegava na recepção, o que tu é, então? Recepcionista. Eu sou recepcionista. E a personal? Eu também. Eu sou a personal. Eu fazia tudo. Eu dava as aulas de ginástica, eu dava tudo. Aí, nesse período em que eu trabalhei com aulas de ginástica, eu descobri comigo que eu tinha incontinência urinária, que era um problema muito sério e que eu não sabia que aquilo ali ia me incomodar tanto, ia, né, me deixar muito estressada por causa disso. E aí eu comecei a pesquisar e fui ver e tal, fui no ginecologista e ele me disse, fulaninha, tu vai precisar fazer uma cirurgia para reabilitar essa musculatura pélvica. E eu comecei a pensar, como assim? Eu, uma profissional de educação física, precisando trabalhar naquela época, logo eu acabava de me formar e tal, e fui ver o que eu gastava 5 mil, 7 mil para fazer uma cirurgia naquela época. E aí eu pensei assim, eu não vou fazer isso. E comecei a buscar outras alternativas, métodos. Outras vias, outros métodos para eu conseguir reabilitar isso. Só que nada dava jeito, nada dava jeito. E nesse mesmo tempo, eu continuava atendendo os meus alunos como personal e tal, né? Saí da academia e trabalhei como personal. Foi um dia que eu estava lá passando o dedinho, como todo mundo passa o dedinho, e eu encontrei a minha professora do método. E
que as nossas histórias meio que se batiam, assim, sabe? E aí eu acabei indo buscar esse método para mim. Eu nem foi para eu eu vou sair dando aula para todo mundo. Não, foi para mim mesmo, para eu ver o que estava acontecendo comigo, o que eu poderia melhorar. E aí eu cheguei do curso, eu fui um fim de semana do curso. Busquei todo o aprendizado, chamei a minha amiga, que a recente tinha ganho bebê, gêmeos ela tinha. Nossa. E eu disse, vem comigo que vamos ver o que vai dar nisso. Público, né? Gêmeos. Exatamente, vamos ver o que vai dar nisso. Então, acabei fazendo com ela as 12 sessões iniciais, que é o método fala, né? Você vai fazer 12 sessões e tu vai ter um resultado. Aí eu comecei, gente, na terceira, quarta sessão, eu comecei a observar a diferença no meu corpo, a diferença na minha barriga, a diferença na incontinência urinária. Já estava continência urinária, não era mais era continência. E eu comecei a buscar isso e tal. E a minha amiga começou a melhorar a posição dela, a postura, a barriga dela, né, que estava protusa por causa da gestação e tal, melhorou um monte. Gente, olha isso! Eu posso ajudar muitas mulheres com esse método. E é o que eu estou fazendo daqui para frente. Durante a pandemia, eu comecei a voltar a trazer o método focando mais com esse atendimento e atendimento online. E nesse meio tempo, eu acabei me especializando na reabilitação da diástase. Para quem não sabe, vamos Por falar favor, aqui. Explique. Vou explicar. Explicando aí. Explicando em miúdos o que é diástase. A diástase é a separação do nosso músculo do abdômen, o reto abdominal. Nós temos 2 músculos aqui. Para vocês terem uma noção, o músculo do tanquinho, que todo mundo fala, o tanquinho. Então, esse músculo, ele, quando a gente vai para a gestação, quando a gente aumenta muito de peso ou pega muita carga excessiva na academia, coisa assim, ele acaba se afastando, né? Na gestação, pelo fato do bebê precisar crescer, desenvolver, então a barriga precisa crescer. E aí, no meio desses músculos, tem uma linha, que é um tecido conjuntivo e tal, que é elástico e tal, que junta as duas porções dos músculos. E o que acontece é que essa linha ela acaba enfraquecendo. Imagina um elástico fraco. É isso que acontece quando a gente tem diástase. Então, o que eu faço é reabilitar isso, aproximar mais essa musculatura, dar tonificação para a musculatura pélvica, musculatura do nosso abdômen e, vamos dizer assim, revigorar essa linha alba, dar essa tensão de novo para essa linha com o método hipopressivo. Isso através do método. Tá aqui, ela já fez ela faz a propaganda dela, claro, né? Método hipopressivo Brasil. E aí, como ela falou, ela é especializada nisso. Qual é a vantagem desse método? Ela acabou de falar um monte de vantagem. Já economizou 5 ou 7 mil na época da cirurgia, fora com certeza. Redução de medidas. Ela falou em 12 centímetros. Então, quer saber um pouquinho mais? Ela vai contar, mas ela não vai entregar todo o ouro agora. Então, a mulherada que está aí, e os homens também, guarda um pouquinho aí. Fique ligadinho. Que agora a gente vai pro Beto, né? Mais próximo, já está em casa, então o Beto, bom, vai lá, Beto, fala um pouquinho pra gente aí, mata a curiosidade, quem é o Beto? Eu vou tentar resumir um pouco a minha história, tá? Eu adoro porque falar. Eu também falo bastante. 3 horas de podcast, não dá nada, vamos. Não, assim, ó, gente, eu comecei fazendo arquitetura, e foi na arquitetura, no 3º mês, eu já vi que eu não queria aquilo ali. E foi onde eu saí, e nessa de sair, ficar um tempo em casa, buscando o que eu queria fazer, foi o meu primeiro contato com marketing. Então, eu tive contato, gostei da parte do marketing, eu disse, eu vou dar uma pesquisada um pouco a mais aí para ver como é que funciona. E isso lá em... Não, vou entregar a idade já. Lá em 2000 e alguma 2019. Coisinha. Lá. Por isso que eu não falei data, fiquei bem quietinha. E ali que eu tive o primeiro contato, procurei faculdade na região, acabei me formando na parte de marketing. E no último ano, eu sempre trabalhei com os meus pais têm empresa. Então, chegou um momento que eu falei, não dá mais, a gente precisa dar uma desvinculada ali, família e trabalho junto. Cortar o cordão umbilical ali, deu. E daí foi onde eu acabei caindo
de paraquedas numa entrevista de uma agência de marketing. Só que era uma agência de marketing digital, que na época Pouco se ninguém falava. falava nada. Eu nem conhecia. Eu fui para a entrevista, eu nem sabia o que era. Eu fui descobrir depois. Então, eu comecei como estagiário, depois fui efetivado, depois eu passei por clientes maiores, diretor operacional, diretor geral, e hoje eu tenho uma empresa que é a Canlo Digital, que é uma empresa, uma agência de marketing digital focada em tráfego, certo? Tráfego, para quem não sabe, anúncios na internet. Tudo que aparece o patrocinado ou anúncio Esclarece. é a gente que faz, tá? Tá aqui a empresa do Isso. Beto. E é aquele anúncio que fica seguindo vocês, que vocês ficam irritados, que a gente tá lá. É a Tá gente aqui que faz, o culpado, tá? ó. Então, se Desculpa, quiser matar pessoal. alguém, pegar no pescoço daqui Não, o cara. Não, calma. Então, Deixa ele parou viver. numa. Caiu de paraquedas e aí começou. Teve uma ascensão dentro daquela empresa e resolveu sair. Abri minha agência. E aí teve também o desafio de empreender, Exatamente. que é outra loucura. E é muito engraçado, por quê? Porque o meu antigo chefe sempre falava assim, ó, tu já passou por quase todas as áreas da empresa e se um dia tu quiser abrir uma agência, tu tá pronto para abrir uma agência. Só que a diferença era, eu não tinha começado do zero. Eu peguei uma agência que já estava andando. Então, quando eu saí, vim criar a minha agência do zero. Aí toda aquela parte burocrática, aquela coisa de fazer acontecer, do nome começar a chegar no mercado, de começar a conquistar cliente, essa é a dificuldade do início. O resto a gente já tinha um pouco de noção, processos, como funciona, atendimento, parte técnica, tudo isso estava tudo certo. Aquilo ali eu dominava. Agora, iniciar uma empresa que... E qual foi a maior dificuldade, ou as maiores dificuldades ali para quem estava no início? Até porque a Cleidi falou que também teve academia, então qual foi a maior dificuldade? As tuas dificuldades que tu teve e depois a dificuldade da Cleidi para quem... Porque empreender no Brasil não é fácil, né? Tem que ser corajoso. Tem que ser bastante corajoso. Cara, as minhas maiores dificuldades foi eu, primeiro, apesar de eu ser formado em administração com ênfase em marketing, eu odeio a parte de finanças, tá? A parte administrativa, contábil. Nossa, meu Deus do céu. Quando eu comecei a agência, que eu comecei a ter que mexer com isso, eu falei, não. Eu prefiro trabalhar dobrado e fazer a parte técnica, até que eu tenha condições de contratar a gente para a parte técnica, mas a primeira pessoa que eu vou contratar é o financeiro. Porque é a primeira coisa que eu quero me livrar é do financeiro. Então, essa foi a minha maior dificuldade no início, separar pessoal de profissional, porque quando tu é um empresário, uma urgência que a gente chama na nossa área, no início é tudo misturado, é um bolo só, até que tu começa a entender que tu tem que separar, porque tu tem que investir dinheiro em material, em tudo, tem que guardar, toda aquela coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Uma parte muito difícil também, que eu tenho um pouco de dificuldade, é comercial. Então, também Sério? Nem parece, né? Que a dificuldade comercial. Eu tenho, assim, ó, até acho que eu consigo engambelar um pouco. Quem é do comercial aí, por favor, entre em contato com o Beto. Por favor. Pelo amor de Deus. Mas é uma parte que eu não gosto de fazer, assim, comercial. E esse é o próximo passo estratégico dentro da agência, assim. E a outra parte, acho que a parte que eu mais gosto de lidar é a parte de gestão de pessoas e processos. Então, é o que eu já tinha bastante conhecimento. Mas a outra parte que eu tive dificuldade foi a burocrática, que é abrir uma empresa, como é que vai começar, é a parte de contratação, é toda essa parte que vai entrando nesse começo, que lá já era tudo encaminhado. Eu só dizia, tem jeito para contratar uma pessoa, então vou contratar uma pessoa. Era tudo isso aí, mais resto, fácil, vai. né? Tinha gente que fazia, só vai. esperava, que dia que ela vem? Mais Muito tal dia, então fácil, beleza, né? quando ela Muito chegar, eu fácil, treino. muito Aí fácil. entra nessa parte que tu fala que empreender no Brasil é difícil. Ai, com toda certeza, Muito com toda difícil. certeza. Mas o que facilita é justamente o network. E por isso que tem o Pangea. Mas a gente vai falar daqui a pouco. E aí a dificuldade da academia, tu teve por 2 anos, muita Realmente- correria, muita coisa, e depois Realmente as mesmas foi dores. as mesmas dores do Beto. Porque a parte técnica eu dominava, né? E na parte da... Mesmo que tu tenha feito administração, na educação física a gente não aprende a lidar com essas coisas. A gente aprende a lidar... Tipo, vou lá colocar o fulaninho emagrecer, ajudar ele a ganhar massa muscular, aquela coisa toda, né? Diminuir circunferência de abdômen, né? Melhorar a postura, tudo isso. Mas e a parte administrativa, como é que funciona isso? Eu me vi uma pessoa que não tinha
tipo assim, meu Deus, e agora? Sabe? Peguei o negócio andando e a coisa, como é que vai ser, sabe? Tive bastante dificuldade em relação a isso, a esse tipo de coisa. E eu te confesso que foi uma das coisas pelas quais eu desisti da academia, foi essa questão mesmo da parte administrativa, que eu... Tá, multifunção, multitarefa. E aí tu acaba... Como eu falei antes, eu era faxineira, eu era tudo na academia, sabe? Mesmo que eu tinha os meus estagiários, os meus alunos. E uma das coisas que eu tinha dificuldade também em relação à parte administrativa, à parte comercial e tal. Mas foi uma experiência bem interessante, bem bacana, porque eu conheci muita gente, muitos alunos passaram por mim, passaram pela academia, e eu conheço eles até hoje, sabe? Eu encontro eles, e a gente tem esse vínculo, essa relação. E eu gosto muito disso, sabe? Então, foi uma das coisas pelas quais eu parei com a academia, foi justamente pelo fato da parte administrativa mesmo que pegava, sabe? Eu acho que teve uma dificuldade muito grande com essa questão de pandemia, a questão das academias. Por exemplo, eu que trabalho com construção, eu não tinha como fazer construção à distância, eu tinha que ficar parado. Exato. E qual foi a dificuldade que tu teve, assim, no teu segmento e como que tu fez para dar uma volta por cima? Eu sei que hoje tu tem aula online, então já fala pra gente como é que tu faz essa aula, como que funciona, quem tá ali, se quiser... Inclusive, tu vai sair daqui correndo já. Vou sair daqui correndo, porque eu tenho uma turma iniciando hoje de aula. Quer participar da turma, já é isso aí, gente. Bom, durante a pandemia, no meu caso, foi uma coisa natural, assim, que aconteceu. Eu não foi um planejamento que eu vou fazer isso e deu. O que acontece é que quando eu cheguei do curso, foi um ano antes da pandemia, eu estava fazendo um workshop. Eu fiz o meu primeiro workshop do hipopressivo na Companhia do Exercício, uma academia que temos aqui em Criciúma. E bombou, foi muito legal e tal. Na semana seguinte, fechou tudo, lockdown. E agora? Como é que vai ser, né, o negócio? Pô, que sorte também. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu acabei... tentando trazer os meus alunos que eu estava atendendo para online. Tá. Então, eu ligava o WhatsApp lá e eu atendia eles por lá e tal. Só que aconteceu uma inversão de alunas. Antes eu atendia só homens. E aí, nessa pandemia, nesse negócio, eu comecei a atender mais mulheres. O meu público agora é mais mulheres. Eu atendo homens também, mas o meu público maior é mulheres. E aí, foi uma coisa natural. Por quê? Porque eu já vinha tentando entrar no digital. Poxa, sabe o que é aquela dificuldade de você gravar vídeo? Gravava o vídeo, assim, com uma vergonha. Um negócio que tu não sabia onde ia enfiar a cara, gente. Entendo um pouco mais a cara. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Não sabia onde que enfiava a cara. E às vezes eu acabava tirando os vídeos do ar porque eu não gostava, eu não me gostava. Aí um dia alguém chegou e me falou assim: isso serve pra ti, tá? Não olha. Grava o vídeo, posta e não olha. Larga e vai. Eu ensino meus clientes diferente. Tu não faz. A dica do Beto aí, ó. Como que vou bombar o meu vídeo? Não, eu ensino assim, ó. Eu já dou consultoria de marketing e tem algumas pessoas que são meus clientes que têm essa dificuldade de gravar. E a minha dica é... na verdade, a gente é bem crítico em relação a posicionamento em frente à câmera, porque a gente é acostumado desde criança a assistir coisas. Então, quando a gente vê aquele ator ou atriz ruim na televisão, que tu tá vendo alguma coisa, um filme, uma novela, uma série, tu fala, nossa, fraco demais. A Malhação era um exemplo disso, era um monte de gente fraca porque tava iniciando. Quando a gente já tem essa crítica na cabeça. Então, eu sempre falo que a gente não se vê como a gente se vê na câmera, no dia a dia, e a gente não se escuta como a gente escuta a nossa voz na câmera. E aí essa é a nossa maior estranheza. Então eu falo, grava várias vezes, a mesma coisa, várias vezes, até que vai chegar um momento que fica um pouco mais natural. Os primeiros sempre vão ser uma vergonha. Pegou a dica? Então, ó, de novo, repete a dica aí de como bombar e fazer um vídeo top. Grava mesmo. Eu tive um cliente que ele morria de vergonha de gravar, e eu falei... grava e me manda os vídeos. Ele gravava, ele mandava 50 vídeos no meu WhatsApp. Nossa. Seguido, assim. Que era a tentativa dele. Se tu olhasse o primeiro e fosse ver o último,
completamente diferente. A Era o pessoa já mesmo tava com texto, era a mesma mesmo coisa. texto, a mesma coisa, só que a pessoa já tinha decorado o texto lá no último, né? Já tava, tipo, super desenvolto, porque já tinha perdido a vergonha. Já tava Um já natural o tava negócio. Aham. Então, eu Já estou tava aqui natural. agora. Exatamente. É. Posição, Então a dica tem é isso. posição de Ah, por tem. exemplo, celular. Quem grava muitos stories ali com a câmera frontal, cima para baixo, como é que eu faço? Que é a dificuldade de quem vai começar. Na verdade, o ponto principal que eu considero é iluminação e áudio. São os Ah. 2 pontos, tá? Hoje em dia, celular já tem câmera boa pra gente gravar à vontade. Mas o que diferencia a iluminação natural do sol, da rua, é boa demais. Oi, gente. E o áudio, hoje em dia é fácil. Microfone que é para celular mesmo, que é só para encaixar lapela. anti-ruído ou qualquer outra coisa, é barato. Isso, lapela, obrigado, que eu tinha esquecido o nome. É barato de comprar, não é uma coisa cara para a gente estar comprando. Então, investe nisso e iluminação, cara. Depois, se tiver um ring light, já começa a melhorar um pouco mais, já consegue posicionar o celular sem precisar estar ali mexendo e se tremendo todo. Então, Dá uma canseira na mão, Nossa. e tal. Então, essa é já pegaram as dicas aí. Então, tu falou que tinha uma dificuldade, depois foi se achando. Isso depois de quanto tempo? Pra gente entender que tem toda uma trajetória, né? Tem. Falar assim, pega Não a é câmera de e hoje hoje vai para embora. amanhã que tu vai ter essa desenvoltura numa câmera aí Exatamente. para É conversar. prática. É prática, justamente, é prática. Prática. E aí, quando eu tinha essa vergonha de ficar me vendo e me assistindo, eu postava e, sumia. Eu não ficava vendo, porque eu tinha essa vergonha. E eu tenho esse negócio de ser muito crítica comigo, sabe? E aí eu acabava ficando... Só que aí, conforme eu fui fazendo, ficou tudo um pouco mais natural, um pouco mais fácil de Exatamente. fazer. Tanto que agora eu dou as minhas aulas online com as minhas alunas, elas na casa delas, eu na minha casa. Estou fazendo live, conversando aqui com vocês. A gente está, né, tendo essa discussão. Interação em vários canais, né? Exatamente. E aí tu consegue... fazer isso de uma forma mais natural, conforme tu vai fazendo, tu vai se modelando na real, né? Exatamente. Se moldando para ir aprendendo. E todo o processo de aprendizado é assim. Independentemente se eu tô fazendo hipopressivo, se eu tô estudando, é dessa forma. é sair da zona de conforto, né? Total. Exatamente. Machuca. Pra quem tem um pessoal comentando aqui, pra quem tá nos acompanhando, vai agora começar o porquê contratar essas duas feras aqui. Então, vamos primeiro no Beto. Eu tenho uma empresa. O que é o tráfego pago? O que eu faço? Qual é a vantagem de contratar? E principalmente com vocês, né? Qual é a vantagem de contratar um bom gestor? O que isso vai trazer para minha empresa? E depois, no final... Bom, não vou dar spoiler. Vai lá. Não, mas assim, tráfego pago é anúncio dentro da internet. Para mim, qual é o melhor de anunciar dentro da internet? Segmentação. Tu escolhe para quem que tu quer aparecer, aonde que tu vai aparecer, tu define tudo, tu define quantos que tu quer gastar, tu define a região que tu quer atingir, o tipo de pessoa, segmento, qualquer coisa tu escolhe. Então, para mim, esse é o primeiro ponto de anunciar dentro da internet, a segmentação. É diferente, não que eu seja contra as mídias tradicionais, mas é diferente um outdoor, um flyer, aonde tu coloca, tu tem uma visibilidade muito grande, mas nem sempre a pessoa para olhar o outdoor, pega a informação que tu quer passar, né, a ponto de conseguir gravar um rápido, número, né? é muito rápido. Então, assim, eu gosto da mídia tradicional, mas estrategicamente bem utilizada, certo? E a internet é aquela coisa que tu vai aparecer só para quem ou está demonstrando interesse ou está pesquisando sobre o teu segmento. É específico. É o Exatamente. teu dinheiro bem gasto, né? Porque se Exato. alguém está pesquisando sobre carro, mas a tua empresa é sobre roupa, o anúncio não vai para a galera do carro, vai só para a galera que está pesquisando de roupa. E tu só vai gastar quando a pessoa clicar num anúncio. Tu não gasta se a pessoa não clicar. Ou seja, tu só vai gastar dinheiro quando a pessoa se interessar pelo que ela viu e tem quiser isso. entrar Olha, eu não sabia disso aí. ou no site, ou no WhatsApp, ou o link que a gente for colocar lá na campanha. E o segundo ponto que é pegando o gancho do que tu falou, que eu acho importante do marketing digital, é o quê? É tu conseguir ver exatamente quantos que tu gastou para te conseguir um cliente. Ou uma venda, ou um cliente, ou um lead, independente do qual for
o teu objetivo com a campanha, tu vai saber exatamente. Então, a gente tem lá, né? Eu falo que é uma tabelinha que a gente fica olhando, analisando números. É o nosso joguinho, que eu digo, ó, gosta de jogar, tá na área certa. Quer se distrair, eu vou te dar um jogo Exatamente. aqui. Toma, Pega esses números e faz leitura. Mas lá tem uma métrica onde a gente consegue saber, olha, tu gastou R$20 para te conseguir que essa pessoa entre em contato contigo ou compre esse produto. E aí é onde tu começa a fazer um cálculo para ver se pagar R$20 para conseguir um cliente está sendo lucrativo para ti ou não. Se não tiver, mudança de estratégia. Se tiver, taca dinheiro ali que tu vai conseguir vender mais. Que é o tal do CAC, né? Então, a galera tá escutando aqui. O CAC é o custo de aquisição para o cliente. Então, ele tá falando... Tem gente que vai gastar R$1 porque faz um volume muito grande, que vai gastar 20, 50. Isso é o bom e quer saber sobre estratégia, contrata o homem aqui. E aí a gente tem a tua agência hoje, a gente está bem pertinho aqui, né? Tá na frente da agência. Mas tem... Como é que eu faço para encontrar os meios aí da agência? Isso. Te manda um WhatsApp. Isso, exatamente. O melhor caminho é entrar no Instagram, que é @canlodigital. Então, Canlo, para quem está assistindo, é como está aparecendo na tela. CAMELO. Pega camelo e tira o E. Que as pessoas já fazem essa piada. Facilita aí, né? Camelo. Tá? Canlo Digital. E lá tem o link para te entrar em contato. Então, é só tu clicar lá no link e entrar em contato com a gente. O que a gente sempre faz lá dentro é a gente... Por mais que nossos preços sejam tabelados conforme o investimento... A gente sempre analisa cliente por cliente para entender qual é a necessidade, qual é o tipo de serviço que vai ser necessário, quantos de investimento a pessoa tem que colocar como crédito, né? E criar um planejamento estratégico para que a pessoa passe a alcançar o objetivo dela. Né? E é bem isso aí mesmo que ele faz. Ele analisa bem o que a pessoa quer, o que deseja, como é que é, se quer de ponta cabeça, de... Tudo isso ele faz, tá? Porque ele é meu agente agora. Então, você tá falando aqui de... Ambos são clientes aqui, né? Exatamente. Ambos são clientes. Ele falou sobre... Agora, dá um pause que depois eu quero saber de onde veio esse nome aqui. Se eu tava tomando um negócio, eu acho que ele coisa. tava... Eu quero saber de onde que veio o nome Canlo. Você tava... Enfim... Mas daqui a pouco eu pergunto. Vai guardando a melhor história. Deixa eu inventar uma história aqui. Vamos conversando. É por isso que eu vou deixar para depois. Inventa a melhor história aí que a gente tem que segurar a audiência. Agora, o método, qual é a vantagem? Tem restrição, questão de idade? Me diz o porquê desse método e depois, né? Tu é especialista nisso, onde tu foi buscar essa especialidade e a exclusividade também aqui na região. Então, gente, eu sou a primeira especialista na reabilitação da diástase aqui do sul de Santa Catarina. Né? Já fiz a minha especialização, que é a primeira do país, a especialização da escola onde eu fiz, ela é a primeira do país, então não tem outra especialização voltada à reabilitação da diástase. Então, eu sou a primeira na primeira escola. Então, isso já é uma grande... Autoridade. Exatamente, fator de autoridade. E sim, tem na real, muito resultado. A técnica, o método que eu trabalho, ele busca melhorar o funcionamento do nosso intestino, do nosso corpo, porque a gente diminui a pressão interna do abdômen. A base do método é respiração e postura. Quando tu aprende a respirar, quando tu aprende... Deixa eu me ajeitar aqui. Tu tem uma postura legal, tu consegue ir fazendo o método. Tá. Por quê? Muita gente conhece esse método da barriga do hipopressivo como o método da barriga negativa, que a gente suga o abdômen lá para dentro e tal. A parte do vácuo é uma parte do método. Então, se eu quiser fazer a respiração com a postura e as ativações que a gente faz sem o vácuo, eu posso e eu tenho resultado. E isso é uma das formas que a gente trabalha com, vamos dizer assim, com pessoas que têm restrição. Por exemplo, quem tem hipertensão, pessoas gestantes, pessoas que têm problema de respiratório. A gente tem sempre uma forma diferente de trabalhar. Então, respondendo a tua pergunta, todas as pessoas podem fazer, tanto homens, mulheres, quanto crianças, idosos, e até para as pessoas que têm
que estão numa faixa etária maior, é importante que as pessoas façam isso, porque a respiração, ela é fundamental para a nossa vida. Então, se tu sabe respirar de uma forma correta, de uma forma, né, certa, tu tem um aumento do oxigênio no teu corpo, isso tudo melhora o teu corpo. Sem contar que esse método que a gente trabalha, vou citar alguns benefícios aqui para vocês. Vamos lá, papel e caneta na mão aí, porque, tipo que assim, agora vem o negócio. São vários. Se vocês forem analisar até então o que eu falei que nós temos de benefícios, incontinência urinária, a gente consegue melhorar. Melhora a respiração, melhora as dores nas costas, porque a gente trabalha com a postura. Então, eu acho que eu tô precisando. Estamos né? aí, Dani. E aí, a gente melhora a postura, melhora as dores nas costas, o funcionamento do intestino, porque a gente... quando a gente faz a sucção, a gente reposiciona os nossos órgãos. Diminui aquela pressão interna, que tem sempre uma pressão. Imagina meu dedo sendo dentro do nosso abdômen. Ele está sempre empurrando aqui, ó. Uma pressão sempre interna. Se a musculatura ela não está preparada para segurar essa pressão, ela vai ceder. E aí a gente tem aquela barriga protusa, aquela barriga Se alguém pra me frente. perguntar e falar que é gordura, eu falo, não é gordura. Isso aqui é pressão. É pressão interna Não é gordura, elevada. pressão Boa. interna. Viu? Exatamente. E aí, o que a gente faz? A gente restabelece essa pressão interna, diminui essa pressão e aí aciona essa musculatura para ela ter mais resistência, para ela ter mais força para segurar os nossos órgãos. A nossa posição, a nossa postura. Então, isso contra a gravidade, isso tudo ajuda bastante. E a gente já consegue perceber no primeiro, a gente estava comentando aqui nos bastidores, na primeira sessão, nas 3 primeiras porque ali. assim, ó, na primeira sessão tu vai ver que tu respira errado. Para começar. Até e aí hoje. tu vai aprender. Até hoje. E aí tu vai aprendendo. A partir da 3ª, 4ª sessão, tu vai começar a ter os resultados. Inclusive, o Beto pode me dizer, pode falar aqui pra gente. Depoimento do método. Isso aí, depoimento do método hipopressivo. Fala do depoimento. E aí já emenda no nome que né, as vodkas, as cachaças que tu tomou, ou inspiração, de onde que veio. Mas primeiro o depoimento, né? E aí depois já emenda o nome. Não, eu conheço a Cledir já faz muito tempo, porque eu já malhei numa academia onde ela era professora. A gente se reencontrou no Pangeia e foi onde a gente acabou fechando o negócio. E hoje eu faço personal com ela junto com o hipopressivo. Show. E assim, né? Se vocês forem pesquisar, que provavelmente quem tiver curioso vai estar pesquisando sobre hipopressivo, vai ver um monte de posição diferente achando, isso é tranquilo. Vai fazer, pra te ver se é tranquilo. Vai ver o que vai dar. É bem difícil de fazer, não é uma coisa simples de fazer, mas ela realmente dá muita diferença no corpo. A gente faz um grupo de 3 pessoas, a gente faz 2 vezes por semana e toda semana a Cledir dificulta um pouquinho mais, então quando a gente acha que está começando a pegar o jeito, a Cledir vem e eleva o nível de dificuldade. Mas, realmente, respiração é o ponto principal, pelo menos o que eu acho. Pode me corrigir se eu estiver errado. E depois é a força, porque olhando de fora... E é bem engraçado, porque a Cledir sempre faz stories quando a gente está fazendo, eu compartilho. E as pessoas sempre vêm perguntar para mim depois, o que tu tá fazendo? Por que tu tá sempre parado numa posição ali? Eu falei, vai lá parar naquela posição para te ver se é fácil. Realmente, é uma coisa Olhando que... de fora parece fácil, né? Exatamente. Olhando de fora, tu tá ali sentadinho. É um exercíciozinho bobo, né? Exatamente. Pilado. Mas tu utiliza muito da musculatura. Nas primeiras sessões a gente chegou a ficar um pouco dolorido, que é uma coisa que a Cledir sempre faz esse acompanhamento e tem essa preocupação, mas tu começa a notar a diferença, a gente começou a notar a diferença na 2ª semana já. Questão de barriga, que essa barriga estufada, apesar de eu ser gordinho, e ainda bem que eu tô sentado e a mesa tá tapando, mas aquela barriga estufada... Marketing. É marketing. Diminui. A gente não fica mais com aquela coisa muito saltada. E questão de ir no banheiro. Então, uma das 3 pessoas que faz com a gente tem dificuldade e passou aí com mais frequência pós-hipopressivo. E foi muito rápido a mudança que a gente sentiu, assim. E depois questão de coluna, né?
dói menos. Tu acaba sem querer, tu acaba ficando numa posição melhor. Eu sou uma pessoa que não tem posição nenhuma. Eu trabalho todo torto. Tudo errado. E hoje em dia eu já noto diferença na hora. Tá andando, tu já anda um pouco mais correto, tudo isso. Então, em pouco tempo a gente já nota uma diferença bem gritante. Uma das Olha coisas que as só. minhas alunas falam quando elas começam a fazer é tipo assim: eu tenho abdômen. Tipo, eu sinto a minha Aham. barriga. Antes não sentiam, sabe? Não tinha aquela sensação, aquela controle sobre o abdômen. É isso que às vezes acontece, muitas vezes acontece. Daqui a pouco vai ter uma condição especial para quem quer sentir não as dores do Beto, mas os resultados do resultados, Beto. Vai ter uma exatamente. promoção especial Ah. para quem começar a comentar aqui, eu quero. Então vai ter o produto da Cledir e o produto do Beto. Se não tiver dor, não cresce, né, gente? Isso aí. Isso aí, no Sim. pain no gain. Agora o nome, cara. Me O diz nome. de onde que veio esse Não nome. tem uma história super mirabolante. Inventa. Não, é que é assim, ó. É muito engraçado que quando eu fui definir o nome, eu não conseguia. Eu fui por todas aquelas partes tradicionais, né? O que tem dentro do marketing digital? Pega as palavras e tenta criar um nome. Já existia agência com os nomes. Depois, vamos para a fruta, que é... Né, depois que a Apple lançou lá, todo mundo vai para a fruta. Vai para a fruta, eu não gostei de nenhuma. Eu falei, cara, vou tentar alguma coisa com o meu nome. Que o meu nome é Gilberto Lima, que é o que todo mundo me conhece. Mas o sobrenome que eu mais utilizo é o Lima. E fiquei ali, nada. Eu já tava com uma lista extensa, escrito. Daí eu falei, cara, vou pegar o sobrenome que eu menos gosto. Eu não vou falar que eu não gosto, porque vai que a minha mãe tá assistindo, ela vai ficar Ai, brava. ai. Entre um gole e outro. Não, foi uma tardezinha tranquila. E eu fui... eu peguei o Camilo. Meu sobrenome é Camilo. E é o que eu menos utilizo. E daí eu comecei a criar alguma coisa e veio o Canlo. Porque quando eu pensei, eu quero assim, ó, quando eu decidi que eu não ia mais para a área nem de fruta e nem de palavras do marketing, eu falei, eu quero um nome forte e que não exista no mercado, que seja único. Que não vai Nada ter mais alguma único outra que o teu empresa. nome, né? Foi por isso que eu parti pro meu nome. Então eu criei o Canlo e eu odiei. Eu falei, sai daqui, vou dar uma caminhada, esparecer um pouco a cabeça. E não gostei. E fui caminhar com o meu sócio, que não era meu sócio ainda. E eu falei, cara, não consigo arranjar um nome. Os únicos que eu achei é esse Canlo. Ele olhou pra mim, nossa, nada a ver, Canlo. Eu falei, eu também não achei nada a ver, mas tudo bem. Teve todo aquele apoio, né? Todo aquele apoio, falou, não vai lá. E daí Tudo pra não ser. Eu peguei, no final da caminhada, ele olhou pra mim na hora que eu tava indo pra casa, ele assim, ó, cara, sabe que eu acho que Canlo não é tão estranho? É só porque no início a gente acaba... Recebendo como assim, né? Opa. Diferente. E assim, a fala, a fonética dele é diferente. É Canlo, não tem... Falta uma vogal ali no meio, né? Do M e do L, mas ok. Ele falou assim, é um nome meio forte. Eu falei, tá. Meio forte. Tipo assim, né? Passa essa sensação de força. Eu falei, opa, era mais ou menos isso que eu queria. Daí eu levei pra minha psicóloga, iniciei a sessão, falei, descobri o nome da minha empresa. Dela assim, qual? Assim, Canlo. Dela, Canlo? Daí eu falei, dela. Me ajuda. Dela, tá. Fiz a sessão, no final da sessão ela assim, ó. Beto, sabe que eu acho que eu gostei do nome? Então assim, por que tu gostou? Dela, assim, não sei, achei um nome com uma força. Daí eu falei, tá bom. Aí liguei pra minha irmã. Daí eu assim, vou abrir uma agência, não tinha contado pra ninguém, né? Eu falei, vou abrir uma agência, tal, nome Canlo. Dela assim, ó. Quê? Dela assim, Mas não Canlo. responde agora. Pensa aí, depois tu me diz. Dela assim, Canlo. Dela assim, por acaso tu pegou o sobrenome Camilo e inventou um nome de sobrenome Camilo? Dela assim, isso, exatamente. Dela assim, nossa, ficou horrível. Daí eu falei, então tá. Daí continuei conversando com ela, porque eu já sabia que a reação era a mesma. Falei, vou dar um tempinho. Aí no final da conversa ela voltou no nome. E o mais engraçado é que eu nenhum dos três eu forcei a voltar no nome. Eles vieram por espontaneidade, assim. Daí ela assim, mano, sabe que eu acho que eu gostei de Canlo? Ela assim, mas por que tu gostou de Canlo? Ela assim, não sei. Parece que remete à força. Falei, Tá aí. Esse é o nome. Não preciso de mais aprovação de ninguém. E é daí. Canlo. Muito Olha legal só, essa história. 3 pessoas, né? Teu sócio, a Psicóloga psicóloga e a tua irmã. E a minha irmã. Então, pra quem, quando ele falou Canlo, nada a ver,
Agora eu acho que vocês já mudaram, né? Eu vou ficar falando várias vezes Canlo até vocês se acostumarem com a É o nome fonética. forte. E pra gente finalizar, infelizmente o William já levantou a plaquinha ali. Então, pra gente finalizar, qual é a promoção que vocês têm? Pra quem nos acompanhou aqui, uma desses produtos que traz essas várias vantagens que vocês falaram aí. Então, Cledir. Bom, vamos lá. Para quem acompanhou a gente, né, nesse podcast Mara, que foi muito legal, gostei bastante de estar rápido aqui. demais, gente. Bota Meu rápido Deus. nisso. Muito rápido. Eu vou dar de presente aí para quem vier falar comigo, disser Opa. que veio ali, ó, eu quero, tá? 10% de desconto nas aulas online comigo, tá? Lembrando que eu hoje inicio uma turma de aula online, então se você tiver interesse Dá também, tempo ainda. dá tempo de Corre. fazer essas aulas. Que horas começa? 20h30, então eu vou sair daqui correndo para tem minha tempo. aula. 40 minutos, pessoal. Tem. Vamos lá, Então corre. tá tudo Chama, certo, dá chama. tempo aí, gente. Então, as redes sociais, rapidinho. @CledirLago _ personal, aqui no meu Instagram. E o WhatsApp tá no Instagram também, no Show. link azulzinho lá do Instagram. Chama ali. Que a gente Rapidinho. conversa. Show de bola. Vamos lá. Canlo. O que a Canlo Forte. preparou pra você? Ai, meu Deus. Que é o marketing. Não, é assim. Eu preparei 20% de desconto nos serviços, nas taxas, tá? Então, a gente tem algumas coisas que, obviamente, a gente precisa sentar e conversar. Não vou botar um serviço específico, porque eu não quero nichar um mercado na questão de... A pessoa vai entrar em contato comigo e precisa de Google e eu oferecer 20% em Facebook. Tá. Não. Vamos lá, é 20% de desconto na taxa, certo? Então, todo mês vai ter um desconto aí de mais ou menos Opa! R$120, por aí. Ó, tem alguém Que lá. no final... O pessoal que Pode tá no entrar em estúdio já tá contato. falando aqui. Opa, eu quero desconto, hein? Quero desconto. E é nessa semana, tá, gente? A última semana do mês aí, vamos de 20% de desconto. Show de Isso aí. bola, então, ó, pra quem acompanhou, 10% de todos esses benefícios que tem, tipo, perder totalmente 12. Até 12 12, centímetros de circunferência olha só. do abdômen. Facilita isso aí, mulher. Chama a Cledir. É isso e aí. 20% De desconto pra tua de empresa desconto tá aparecendo na em internet. tudo. A coisa melhor assim não aparece, não vende, né? Então, pra quem quer vender e ganhar dinheiro, contrata aí o Beto da Canlo. Gente, pra gente finalizar, uma frase que vocês gostariam que fosse exposto aí, digamos, em vários lugares. Do nada, assim. Ei, meu Deus, eu tava pensando, essa, meu Deus, essa e agora? Uma E agora? frase E agora? daquela Jesus de Cristinho. para-choque de caminhão, uma dica para quem tá começando, enfim, fiquem à vontade para marcar. Meu Ou Deus. alguém que vocês indiquem, porque assim, ó, isso aqui é Pangeia, network, é facilidade e lógico, lá dentro do grupo, dentro do nosso clube tem muito mais vantagem. Então tem 2 feras aqui, a área da saúde, a área do marketing, mas tem várias outras áreas lá também, tá? Exato. Para finalizar, aquela Já frase. sabe. Eu sei uma... Não, Vai, não é vai, bem vai. uma frase, é mais Tá. um pensamento, tá? Mas é assim, ó. Quando tu tá começando alguma coisa, ou não precisa nem estar começando alguma coisa, mas acredite mais em ti, né? Em si mesmo, no caso, e não se compare aos outros. Porque cada pessoa é diferente uma da outra. É única. E se tu quer alcançar a tua meta, o teu objetivo, tu tem que ser melhor do que tu tem que ser melhor hoje do que tu era ontem. Então se compare a si mesmo. Olha pra tua história, olha pro teu passado e tenta fazer cada vez melhor. E agora, como é que eu vou competir agora com tu isso? tem que ir. Agora ele largou pra ti e vai. E agora, como é que eu vou Agora competir com isso? largou pra ti e vai. Então, gente, uma das coisas que eu... Olha, meu ajudante aqui, ó. Uma das coisas que a gente precisa valorizar na gente é a nossa saúde e a nossa autoestima. Então, esse método do qual eu trabalho, eu consigo melhorar muito a autoestima das mulheres. Porque nada melhor do que você se ver no espelho de uma maneira diferente, se comparando do antes que você estava e o agora, o teu resultado. Uniram as frases aqui, ó. Não, nada Uniram melhor as do que frases. isso. Eu tinha que sair de um jeito, né? Eu tinha que dar um... Acredite em você. Acredite em você e Autoestima você Encontre a sua melhor e versão. você é a sua exatamente, você é a sua melhor versão. Então não
Não fique ali assim, poxa, eu não consigo. Eu vou fazer isso, não vai dar certo. Gente, vai lá. Mete a cara e faz. Mete a cara e faz. E você vai ter o resultado. E o resultado é incrível. Tanto da maneira do que você for fazer, qualquer assunto que você for fazer, e em relação a você mesmo. Você começa a se conhecer e começa a ver que a tua vida muda, a tua autoestima é outra quando tu começa a comparar de como você era antes. Exatamente. Né? Isso. Até agora. Show. Gente, outro Aqui nível, também, né? O Pangeia Cast também é cultura. É isso Então, aí. ó, acredite em você, autoestima. Então, para quem nos acompanhou, já pegou alguns descontos aí de 20% na Cano e também 10% aqui na Cledir. Gente, para agradecer vocês, muito obrigado. Acho que foi muito rico essas histórias, dificuldade de empreender, a facilidade dos métodos de vocês, o que isso traz. Trouxe um pouco de conhecimento também. E aí, segunda-feira que vem, tem mais. Acompanhe essa galera aqui nas redes sociais, porque o Beto vai começar a botar vários vídeos aí agora. Ele tá A ficando Cris vai chique. mesmo. Tem umas lives, tem várias coisas, então vai vir É coisa isso boa aí. por aí. Então, mais uma vez, obrigado a vocês. E quem nos acompanhou também, brigadão. E segunda-feira que vem tem mais Pangeia Cast, o network aí do sul do mundo. Tchau, até a Gratidão, próxima. gente. Tchau, gente. Abraço. Até. Ô,